Eu só queria entender. Só queria entender. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Verônica e esse é o primeiro vídeo do canal GNW que vai falar sobre livros. Eu não vou falar hoje de um livro de terror, mas é um livro relacionado a um assunto bem pertinente, que é a morte. E o livro de hoje é Confissões do Crematório, da Caitlin Dowdy. Eu acho que é assim que fala. É um livro da Dark Side, então pela edição a gente vê já, né, que é um livro muito bem feito, muito bonito, todo mundo já conhece Dark Side, mas eu quero falar a respeito da história. É muito interessante que o livro ele vai abordar o assunto morte não de uma forma pesada, mórbida, como a gente costuma ver. O livro vai abordar o tema de uma forma mais suave, mais cômica, como se a autora estivesse falando com a gente. Na verdade, ele vai ser basicamente uma autobiografia. Esse livro vai abordar o tema não de uma forma mórbida, pesada, como a gente costuma ver, mas sim de uma forma mais cômica, mais sutil, como se a autora estivesse falando com a gente. Na verdade, é baseado em mais ou menos cerca de 6 anos da vida dela, quando ela começou a trabalhar, entrou nesse ramo, né, relacionado à morte, que seria no crematório, o primeiro trabalho dela. E aí ela conta o percurso dela dentro dessa indústria. Ela vai falar sobre como esse tempo, esse período onde ela trabalhou na indústria mudou a vida dela. O livro ele vai abordar o tema morte não da forma pesada, mórbida, como a gente costuma ver. Vai usar uma linguagem mais cômica, mais suave, mais leve, e falar a respeito do tema de uma forma real, de uma forma direta. É como se ela quisesse mostrar pra gente como que realmente as coisas são, que a gente rejeita muito o tema da morte, né? Então, quando você acaba lendo o livro, a gente acaba percebendo mais ou menos. Perceber, a gente não percebe, porque a gente nunca consegue aceitar 100%, né? Mas é uma coisa que nos ajuda a refletir a respeito de como a morte é uma coisa natural. Ela vai fazer estudos, ela vai falar a respeito desses estudos dentro daquele universo, dentro daquela indústria, vai mostrar pra gente diversas histórias a respeito de diversas culturas e, claro, a cultura que ela aborda mais é americana, porque é a cultura onde ela convive, é o mercado onde ela está inserido, né? Mas serve basicamente para todo mundo refletir. Peraí. Apesar da linguagem dela ser mais informal, ser mais objetiva, ela vai fazer reflexões a respeito do assunto e principalmente a respeito dessa questão da aceitação. Então isso é interessante pra gente, principalmente para nós que não estamos passando por um momento difícil, como no caso quando eu li o livro, é o que estava acontecendo comigo, ele me ajudou um pouco a compreender como que era esse processo, né? E talvez isso possa ajudar outras pessoas também a compreender como que é, mas não compreender pelo lado espiritual, compreender pelo lado natural, né? Como é difícil a gente ver acontecer, geralmente a gente vê literaturas e outras coisas que voltam muito para o espiritual, mas nesse caso a gente vai ver uma abordagem mais voltada para a natureza, como as coisas realmente funcionam na natureza. Dentro desse contexto da aceitação da morte, ela vai falar a respeito da inevitabilidade da morte. Então, todo mundo vai passar por isso, né? Uma hora ou outra, um ente querido seu ou você mesmo, ó, blá blá. A gente nunca sabe quando que isso vai acontecer, né? E é muito difícil pra gente entender isso. Além dessa parte da aceitação, você também vai ver, como eu falei, parte cultural, a questão da morte como uma coisa natural. Além dessa questão da aceitação, de mostrar como as pessoas e a sociedade evita aceitar esse assunto, também vai mostrar as questões culturais, as questões questões mercadológicas também, né? Como a indústria da morte fatura, como tudo funciona, fatos históricos e outras coisas para você entender melhor como que é. Parece um assunto chato, desgastante, mas a linguagem vai te ajudar muito a fluir. É como se alguém estivesse contando para você coisas da vida dela, como ela viveu e experienciou esses momentos, né? E como foram os estudos que ela teve a respeito do assunto. Como certa passagem do texto diz, nossos neurônios rompem conexões e formam novos caminhos o tempo todo.
Mesmo que você tenha sido programado para temer a morte, esse caminho particular não foi talhado em pedra. Cada um de nós é responsável por procurar nossos novos conhecimentos e criar ciclos mentais inéditos. Queria que essa leitura auxilie a gente a encontrar esse caminho, né? A entender como que isso funciona, a aprender a refletir a respeito. Mas e na narrativa? A história começa quando a Caitlin arruma um emprego num crematório chamado West Wind. E lá ela vai aprender com os colegas dela como funciona todo o processo. Inclusive ela vai falar a respeito dos seus mortos, que seriam os corpos que ela vai ajudar a cuidar. Então cada capítulo vai ser basicamente baseado em uma dessas pessoas, um desses defuntos, né, que ela conta um pouco de como foi a morte da pessoa, reflete a respeito da vida da pessoa, de como reagiam os familiares. Então ela sempre vai ter uma história, além da história dela, ela sempre vai ter uma história para contar. Então ela vai passar por todo esse processo, ela vai decidir seguir, continuar trabalhando no ramo, estudar, e vai ao longo disso contando outras coisas pra gente. Bom, resumindo, esse livro, apesar de ser um livro não ficcional, ele vai te trazer horas de entretenimento e também te ajudar a refletir a respeito do assunto. E claro, né, como eu falei pra vocês, a edição do Dark Side, que eu fiquei devendo mostrar, ela é muito bonita. Eu vou mostrar um pouco dos capítulos do sumário. Como, por exemplo, o primeiro capítulo se chama Barbear Byron. Ela vai começar a falar sobre como foi a primeira experiência dela, que seria barbear o primeiro defunto que ela trabalhou na empresa. Outra coisa que o livro te proporciona é sair da sua zona de conforto. Então não é simplesmente... Você sabe que não é uma história de ficção. É um assunto real que a gente está abordando de uma forma que a gente não vê no dia a dia e que as pessoas têm muito tabu para falar a respeito. Eu quero ler para vocês algumas frases que eu achei interessantes que eu tirei do livro. Se minha carcaça em decomposição ajudar a nutrir as raízes de um junípero ou as asas de um abutre, isso é imortalidade suficiente para mim. Isso é a respeito da fala de um escritor e ambientalista que ela cita, chamado Edward Abbey. Eu entendia que recebi meus átomos. Puta que pariu, gato! De quem é a culpa? Eu entendia que recebi meus átomos, os que compunham meu coração e unhas dos pés e rins e cérebro, em uma espécie de programa de empréstimo universal. Chegaria a hora em que eu teria que devolver os átomos e eu não queria tentar me segurar a eles, pela preservação química do meu futuro cadáver. Isso ela fala a respeito do embalsamamento, que é muito recorrente nos Estados Unidos, inclusive ela critica no livro. Por mais que a tecnologia possa ter se tornado nossa mestra, precisamos apenas de um cadáver humano para puxar a âncora do barco e nos levar de volta para o conhecimento firme de que somos animais glorificados que comem, cagam e estão fadados a morrer. Não somos mais do que futuros cadáveres. A Caitlin também é fundadora de um grupo chamado The Order of the Good Death, onde pessoas de diversas partes do mundo se reúnem para falar a respeito do tema, e eles têm um site chamado orderofthegooddeath.com. E além disso, ela também tem um canal no YouTube chamado Ask a Mortician, que fala a respeito do tema morte e da indústria funerária. Se vocês tiverem interesse e conseguirem compreender a língua inglesa, dá um pulo lá. Se você quiser visitar o canal dela no YouTube ou dar uma olhada no site, a gente vai colocar o link aqui embaixo para vocês verem, tá bom? Isso, gente. Então fica uma bela recomendação para vocês, embora não seja um tema de terror, né? Que, aliás, muitas pessoas de repente não gostam de uma ficção de terror, mas querem ler alguma coisa mais aprofundada a respeito desse tema. Fica a dica, é um livro muito bom, muito interessante, que vai te tirar da zona de conforto, porque não é um tema comum. Os gatos estão brigando de novo. Que não é um tema muito comum, né, pra gente ver na literatura, e que é bem interessante pra gente ver algo diferente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha. Se você gostou desse vídeo, dá um like, ativa o sininho para acompanhar os nossos vídeos. A gente não vai falar só de literatura, vamos falar também sobre séries, sobre jogos e outras coisas voltadas ao mundo geek. Beleza? Tchau!